dia a todos e que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo reine sobre vocês em nome de Jesus. Irmãos, hoje eu gostaria de meditar com vocês no tema Um sonho alinhado a uma promessa com base em Josué capítulo 14. Irmãos, o sonho é sinônimo de um alvo, de um desejo do coração. Quando se tem um alvo e se estabelece um planejamento para se alcançar esse alvo, estamos falando da busca da concretização de um sonho, é a mesma coisa. E nesse sentido, irmãos, o sonho é um anseio universal que nos motivam à vida. Tanto que, quando se perde a capacidade de sonhar, perde-se também a motivação para a própria vida. Ou, dito de outra forma, vamos nos tornando apáticos à vida. O capítulo 14 de Josué dá conta de que Caleb, que tinha de Deus uma promessa, alimentou esse sonho relacionado a essa promessa por 45 anos. Poderíamos chamar de promessa, irmãos, o desejo de Deus, o propósito de Deus, a vontade de Deus para a nossa vida. Isso vale dizer que Deus não tem compromisso com sonhos que não estejam alinhados com as suas promessas, com seus desejos, com a sua vontade. Em primeiro lugar, por ter de Deus uma promessa, Caleb não desistiu do seu sonho, ao contrário, ele estava disposto a lutar por ele. Se não vejo os irmãos no verso 11, que interessante, ele diz, eu me sinto forte, com 85 anos, irmãos. Eu me sinto tão forte hoje, como no dia em que Moisés me mandou espionar a terra. Ainda tenho bastante força para combater na guerra e para fazer o que for preciso. Aí no verso 12 ele diz, agora me dê essa região montanhosa que o Senhor me prometeu quando os meus companheiros e eu demos o relatório. Naquele tempo, dissemos a você que os gigantes, os anaquins estavam lá, esses eram os obstáculos. Aquilo que estava obstaculando o sonho de Caleb. Eles estavam morando em grandes cidades cercadas de muralhas. Mas olha que afirmação de fé faz Caleb. Se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei como ele prometeu. Que maravilha, irmãos. Deus tem compromisso em nos ajudar, em nos capacitar quando temos sonhos concebidos nele para a glória dele. Assim também, queridos, se temos de Deus uma promessa, se conseguimos discernir a vontade de Deus para a nossa vida, precisamos sair da zona de conforto e caminhar em direção a esse sonho, na bênção, na capacitação de Deus. Porque, irmãos, não se gerencia sonhos com a lei do mínimo esforço. A gente confia nas promessas, mas vive de trabalho. Por exemplo, Davi sonhava em derrotar Golias, mas sabia que Deus não tinha como turbinar a pedra em direção ao gigante se ela não saísse da sua funda. Ou seja, o fato de termos de Deus a promessa não nos isenta de lutarmos pelo nosso sonho alinhado a essa promessa. Segundo lugar, irmãos, por ter de Deus uma promessa, Caleb estava disposto a responder
aos propósitos de Deus para a sua vida, e isso tinha a ver com a concretização do seu sonho, que era tomar posse de Hebrom. Moisés e Josué davam testemunho que a vida de Caleb respondia aos propósitos de Deus. Se não veja os irmãos o verso 6. O povo da tribo de Judá foi falar com Josué em Gilgal. Caleb, filho de Jefoné, do povo querezeu, disse a Josué: você sabe o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de você e de mim? Naquele dia, Moisés me fez a seguinte promessa: Caleb, você obedeceu fielmente ao Senhor meu Deus. Ou seja, você respondeu aos propósitos de Deus para a sua vida. Por isso, fique certo de que você e os seus filhos serão para sempre donos de toda a terra que pisarem. Inclusive Hebrom, como diz o verso 14, até hoje, Hebrom pertence aos descendentes de Caleb, filho de Jefoné, do povo querezeu. Por quê? Aí que está a questão, irmãos. Porque ele obedeceu fielmente ao Senhor, o Deus de Israel. Queridos, é interessante observar como a obediência a Deus, aos seus propósitos, e a concretização dos nossos sonhos estão associados, irmãos. Em terceiro lugar, por ter de Deus uma promessa e estar firmado em sua aliança, Caleb perseverou a despeito dos desertores de sonhos e dos obstáculos. Se não vejo os irmãos, verso 8, ele diz: os homens que foram comigo espalharam o medo no meio do povo, mas eu obedeci fielmente ao Senhor meu Deus. Queridos, assim também nós precisamos discernir e administrar os opressores dos nossos sonhos, que podem ser circunstâncias ou pessoas. Quando pessoas são aqueles que ministram incredulidade, são aqueles que exageram riscos e às vezes, para não saírem da sua zona de conforto, se tornam alarmistas, derrotistas. E às vezes eles estão mais temerosos consigo mesmos do que preocupados com você. E passam a ser esses ministradores de impossibilidade. Mas Caleb perseverou mesmo diante dos grandes obstáculos. É o que ele diz aí no verso 12, que já li com os irmãos. É verdade que há gigantes lá. É verdade que as cidades são grandes e cercadas de muralhas. Mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei como ele prometeu. Assim também, queridos, nós precisamos sobreviver aos momentos de extrema dificuldade com perseverança e fé, se queremos responder aos propósitos de Deus para a nossa vida, realizando nossos sonhos concebidos em Deus. Perseverança é a palavra. Caleb perseverou contra o tempo de espera, por exemplo, como diz o verso 10, Caleb continuou, olha o que ele disse: agora veja, faz 45 anos que Deus disse essas coisas a Moisés, ou seja, ele estava numa distância de 45 anos, desde que Deus fizera a promessa. Aí segue ele dizendo, verso 10 ainda:
Isso foi no tempo em que o povo de Israel atravessava o deserto. E o Senhor me tem conservado com vida até hoje. Olhe para mim, estou com 85 anos. Quer dizer, ele envelheceu, mas seus sonhos não. Eu me lembrei de um pastor conhecido que viajava muito de avião. Ele diz: olha, eu entro seguro no avião porque sei que não vai cair até que Deus cumpra as promessas que Ele tem para a minha vida. Acho interessante essa forma de combater o medo de avião. Pergunta para você: o que você está disposto a sacrificar pelo seu sonho? Até que ponto você está usando os obstáculos como desculpa para não perseguir seu sonho? Quais são os primeiros passos que você pode dar em direção ao seu sonho?